Sejam todos muito bem-vindos para esse Salve-Dade, meu irmão, para esse Salvadão Lorena, para esse Salvadão de muita informação. Hoje eu recebo uma convidada ilustríssima que deve estar chegando daqui a pouco. Não sei como é que ela aceitou que ela está indo morar nos Estados Unidos daqui a uma semana. Deve estar numa vida mega corrida. Caticilene, nossa, que bom ver nosso time do Protocolo Sobe por aqui. Muito bom dia a todos. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Bom dia, Bibi. Hoje nós iremos conversar sobre temas extremamente importantes, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho antes de eu trazer minha ilustríssima convidada, que eu já vi que ela já entrou por aqui, para essa live de hoje. Eu acho que quando a gente vai falar de gestação ou de programação para gestação, a gente tem que ter um olhar muito profundo em relação a tudo isso, porque eu sei que Deus é muito bom e 99% das gestações evoluem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo bem, tudo maravilhoso, sem a gente precisar fazer praticamente nenhuma intervenção, nem nenhuma orientação fora da habitual. Mas o que os trabalhos científicos mais atuais têm apontados é que a gente pode favorecer para que essa gestação seja ainda mais saudável. E esse é o grande objetivo dessa live de hoje. Primeiro, não é dizer que a forma como a gestação, por exemplo, de vocês vem sendo conduzida está incorreta, sobre hipótese nenhuma, não é esse o objetivo, mas trazer informações para vocês de que a gente tem como interferir para que a gestação seja ainda mais saudável para as mulheres que já conseguiram engravidar e também trazer algumas informações de como é que a gente consegue manejar condições clínicas ginecológicas que estão, porventura, impedindo a mulher de alcançar o seu sonho de ser mãe. Então, esse é o grande propósito dessa live de hoje. E por isso essa convidada tão especial. Hoje a gente vai focar especialmente em como fazer a suplementação de uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, que é, sem sombra de dúvida, a condição que mais impacta negativamente na dificuldade que uma mulher em idade fértil tem de conseguir engravidar. A SOP, essa doença que acomete 1 em cada 10 mulheres, dependendo da população estudada, até 2 em cada 10 mulheres, variando de 10 a 20% das mulheres em idade fértil, é a principal causa de infertilidade e subfertilidade, juntamente com endometriose e outras situações. Então, o grande foco é exatamente tentar mostrar como é que a gente maneja essas pacientes que estão tentando engravidar e apresentam síndrome dos ovários policísticos e o que é que a gente deve fazer para a mulher que vinha tentando engravidar com SOP, conseguiu engravidar durante a sua gestação. Será que eu suspendo toda a suplementação que essa paciente está fazendo? Será que eu continuo? Será que eu continuo com tudo? Será que toda mulher precisa suplementar ou não? Primeira coisa, clica nesse aviãozinho aqui, ó, e manda pelo menos para 10 pessoas, 10 amigos de vocês que estão tentando engravidar e não conseguiram. 10 mulheres que querem entender um pouquinho mais sobre a sua fisiologia hormonal. Um outro detalhe, só para a gente comentar que hoje encerram-se as inscrições para a nossa terceira turma do curso Protocolo SOP. Um curso que a gente desenvolveu, eu e Sérgio, exatamente com o intuito de tentar ajudar os profissionais que prestam assistência à saúde da mulher a favorecerem, baseado em estudos científicos mais recentes, essa adequação para permitir que a paciente consiga engravidar com mais facilidade ou ter seus sinais e sintomas manejados de forma mais efetiva. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a minha queridíssima convidada, doutora Bruna Pitaluga. Já está aí. Nossa Senhora! Muito bom dia! Eu vou dizer, eu já vou avisar logo, eu não quero mais saber de live longe não, hein? Eu só quero agora live na cobertura, tá certo? Deixa eu live só lhe na dizer uma live coisa. que vai ser. Deixa eu só lhe dizer uma coisa, que assim, eu não tenho nem roupa para lhe receber. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque a pessoa que está usando um E-Sharp desse, eu vou ter que pedir licença. Eu vou ali só botar uma gravata que eu comprei na Gucci, dividida em 3 encarnações, para poder estar elegante aqui para lhe receber, minha irmã. Você me mata. Seja muito bem-vinda, que honra! Para receber você, meu amor, o que é isso? Só assim, para a gente se encontrar antes de você ir embora, né, Bruninha? Não, Meu pelo Deus do amor de céu. Deus. Por favor.
Minha irmã, seja muito bem-vinda. Primeiro dizer uma coisa, Muito viu? obrigada. Muito obrigada. Bruninha foi da primeira turma do Protocolo SOP Ia e falar isso agora. foi a palestrante que mais nos honrou na mentoria na segunda turma. Deu uma aula sobre mitocôndria e ovário, que até hoje eu tô arrepiado quando eu assisto. Nossa Senhora! Quem inventou a mitocôndria foi você, querido, ou não? Eu gostaria de assumir a autoria dessa. É. Ô, minha irmã, que bom. Seja muito bem-vinda. Bruna Obrigada, meu dispensa amor. Muito apresentações obrigada. para quem já nos acompanha, já é freguesa aqui desse Instagram. Mas é, na minha opinião, das obstetras que tem uma visão mais integral em relação à saúde da mulher. Tem assim, um papel multiplicador de conhecimento nas redes sociais que é invejável, né, Bruninha? Eu fico muito feliz de poder de ter lhe conhecido presencialmente em São Paulo. Ju propiciou o nosso encontro maravilhoso, foi incrível. Então, mas me conta tudo. Eu quero Vamos que falar. você fale um pouquinho sobre qual é a vivência que você tem no seu consultório, Bruni, e como é que essa parte de mudança que você teve quando você decidiu fazer uma programação pré-gestacional das pacientes, especialmente com SOP, que chegam aí tentando engravidar na sua clínica o tempo inteiro. Posso começar um pouquinho antes disso? Pode Deixa eu já falar começar do para quem está jeito aqui. que você quiser. Eu sabia. Eu pergunto só como pro forma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O André, na introdução, falou a respeito de síndrome de ovário policístico, né, André? Que comete, enfim, 20 a 30% das mulheres. E uma das coisas que me fizeram, inclusive, fazer parte da turma, da primeira turma, eu sou muito orgulhosa de fazer parte da primeira turma do protocolo SOP, é porque não existe separação entre ginecologia e obstetrícia. Isso é uma ideia muito equivocada. As pessoas assim, eu sou ginecologista, eu sou obstetra. Na verdade, não tem uma separação entre as duas coisas. As duas coisas, elas estão unidas. É impossível você fazer obstetrícia sem conhecer ginecologia. E eu falo sempre, o obstetra, na verdade, deveria ser o profissional mais atualizado, mais estudioso, mais que entendesse de cardio, de endócrino, de nefro, de gineco, de absolutamente pediatria, de absolutamente tudo, porque a gente cuida de duas pessoas, né, da mãe e do feto, exatamente envolvendo todos os momentos de alterações de todos esses sistemas. Então, não tem como a gente trabalhar de forma separada. E quando o André falou para mim, a gente vai ter uma turma, o protocolo SOP, a gente já falava sobre isso há muito tempo, e eu sempre falei para ele, eu sou louca para aprender sobre protocolo SOP, sobre síndrome de ovário policístico de uma forma muito mais atualizada, porque a forma com que a gente via isso até mais ou menos uns 15, 20 anos era muito diferente do que a gente está vendo hoje. Isso é uma doença metabólica, isso é muito mais complexo do que simplesmente uma prescrição de uma medicação. Enfim, a gente pode falar isso ao longo da live. E eu vou dizer uma coisa para todos os profissionais que estão aqui com a gente e para todas vocês também que estão aqui com a gente, mesmo que não sejam profissionais de saúde. Não dá mais para a gente ficar insistindo em condutas que são ultrapassadas. A gente já tem produção científica, a gente já tem... Enfim, o André fala disso e o Sérgio falam disso absurdamente durante o curso. Quem são os alunos do curso que estão aqui sabem disso. Tem vários. É uma chuva de conhecimento atualizado no curso. Então, não dá mais para a gente ficar insistindo em relação a achar que está uma coisa separada. Até porque, para mim, e para todos os obstetras deveria ser obrigatório o conhecimento, porque se você não está tendo complicações obstétricas no seu consultório, você não está dando o diagnóstico que você tem que dar. E se você tem o diagnóstico e você está tendo complicação obstétrica e você não tem uma conduta ativa para minimizar essas complicações baseado no conhecimento científico que é publicado, a gente também tem que conversar a respeito de atualização, de mudanças, enfim, de estruturas acadêmicas. Mas eu não consigo imaginar, eu fico até inflamada falando, eu não consigo imaginar um obstetra que não tenha conhecimento sobre síndrome do ovário policístico, porque a gente vai falar nessa live, influencia de forma direta nos resultados e nos desfechos, não só de fertilidade, porque fertilidade, então, todo mundo já sabe, mas o obstetra tem que saber sobre fertilidade. Sim. Mas também durante a gestação e na programação metabólica, filhos de mães com síndrome do ovário policístico tem aí um perfil epigenético, um fenótipo diferente de outras crianças que não são filhas de mães que têm esse diagnóstico de síndrome de ovário policístico e aparentemente as melhoras de estilo de vida e outras coisas melhoram esse fenótipo. Mas eu queria começar dizendo isso para vocês, porque eu fico muito inflamada quando as pessoas assim, mas é ginecologia. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, mas você cuida de quê? Você é ginecologista
e obstetras, tem que Obstetra. conhecer dos dois. E a Não dá pra ficar só numa obstetrícia coisa. é um desfecho de uma ginecologia bem conduzida, né, Bruninha? Exato. E o É, contrário também, né, André? Porque a gente às vezes diz claro. assim, enfim, a falta de visualização dessa linha do tempo, quer dizer, a ginecologia, a obstetrícia é a consequência da ginecologia, e a ginecologia depois da obstetrícia é a consequência da obstetrícia. Claro. Mulheres que têm, enfim, complicações na gestação, têm mais complicações depois ao longo da vida em relação a todas as outras doenças, inclusive metabólicas, hipertensão arterial, diabetes e outras coisas. E é E, só fazer isso, vocês percebem que eu fiquei inflamada para falar né? disso, né? Eu vou tentar te pegar Ela todo mundo e sacudir, falar, respira o pelo amor de cortisol, Deus. não se estresse, respire que nós estamos de manhã. Sábado de manhã, 8h30, vocês me pegam aqui bombando. Não, e o mais engraçado disso tudo é que realmente, né, Bruna? Muitas pessoas às vezes não levam para a importância de entender que uma gestação com SOP, uma gestante que engravida com SOP Perfeito. descompensada, está mais suscetível a abortamentos, caso ela consiga engravidar, que só por Caso. isso já seria uma complicação imensa para a mulher, porque imagina a mulher numa luta imensa para tentar engravidar e quando engravida, porque eu até brinco, ó, na hora que a mulher pega o teste de gravidez, que vê a fitinha positiva, ela já pensa na festa de 15 anos da filha, né? Com No quarto, certeza. na parede, em tudo. Então, assim, é muito ruim acompanhar mulheres que perdem seus bebês. E aí a gente, infelizmente, sabe que a própria doença por si só já aumenta o risco, e se essa mulher engravida descompensada ou ela não fez o dever de casa antes de engravidar, engravidou ali pelo acaso, que deu um pico de LH naquele mês, ela ovulou certinho, as condições metabólicas e endócrinas não estavam favoráveis a levar essa gestação para frente. Mas fora isso, ela tem um risco aumentado de apresentar diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, parto prematuro, Prematuro. descolamento prematuro de placenta, enfim, as complicações mais graves para o binômio mãe-feto que podem ser evitadas, pensando nesse sentido, desde que a gente organize tudo isso antes de liberar. Eu até brinco para minha paciente com sorte, olha, tem um pouquinho mais de paciência, porque é importante que eu consiga olhar o melhor momento e dizer, agora sim, agora seu organismo está pronto para engravidar. Aquela coisa, não adianta plantar uma orquídea no meio do deserto do Saara. Não adianta, porque não vai florescer. Você precisa, dentro do ambiente, escolher o melhor cenário para que aquele seu momento importantíssimo, que é o momento de gestar, tenha todas as condições específicas. E Bruno diz uma coisa muito interessante, né? Que a gente depois vai conversar sobre isso também, mas Bruninha diz, olha, não é que a grávida tem que comer por dois, ela tem que comer 2 vezes melhor. Eu acho maravilhosa, né? Então, isso aí, você parafraseia alguém, eu já parafraseio. O que você parafraseou, e aí já fica com sua. Mas é bem isso, né? A gente precisa ter essa visão de que nós podemos modificar muito, né, o performance status de uma gestação, desde que a Muito. gente consiga fazer todas essas mudanças e entrar na cabeça da gestante para entender que a gestação, primeiro, não é um processo de doença. Né? Uma gestante não Muito. é doente, porque assim, estou gestando, não posso fazer atividade física, estou gestando, não posso me abaixar, estou gestando. Não, querida, você deve levar a sua vida mais saudável possível nesse momento. Perfeito. E você, quando as pessoas falam sobre gestação dessa forma, André, bom, a gente fala sobre isso de uma forma até constante, né? A gestação não, ela é um processo fisiológico, ela é a consequência, uma gestação, as pessoas quando olham gestação, elas visualizam parto, elas visualizam a festa de 15 anos, mas elas não visualizam a jornada que é gestar. Exato. Os 9 meses da gestação, e que começa, na verdade, muito antes, né? Mas aí a gente vai ficar aqui, vai fazer até vamos fazer 4 dias? congresso sobre sobre, enfim, epigenética. Mas a gestação, essa jornada que é gestar durante 9 meses, na verdade, isso é um processo fisiológico. Assim como o coração bate, assim como o rim funciona, assim como você dorme, você acorda, você engravida. Você engravida e você gera uma vida. Então, não existe algo separado. O que acontece é que diante desse ambiente metabólico alterado, principalmente do Ocidente, a gente vê isso, muito comportamento ocidental agora no Oriente, em consequência disso, alterações relacionadas aos dados epidemiológicos do Oriente, aumentando doenças metabólicas, aumentando HELP, diabetes gestacional,
pré-eclâmpsia, parto prematuro, coisas que a gente não via da mesma forma que no Ocidente, em decorrência do estilo de vida, mas a gente vê isso cada vez mais. Então, não dá para contextualizar o acompanhamento de pré-natal como a gente fazia no século passado, com tantas informações mostrando o seguinte: nós já não somos mais os mesmos seres humanos do século passado. E uma das coisas que mais acontece, que a gente vê na prática clínica, e a gente deveria, pelo menos, procurar de forma ativa e encontrar na prática clínica, é exatamente o síndrome do ovário policístico. É a doença endocrinológica mais comum da mulher, não tem como fugir disso. Não é diabetes, é síndrome do ovário policístico. Então, o ginecologista, ele tem que ser um endocrinologista, não dá para separar. O ginecologista, ele conhece absolutamente tudo, inclusive a síndrome do ovário policístico. E nesse contexto, aí eu já vou fazer um gancho aqui para vocês, que quando a gente não reconhece isso, a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar o paciente dentro do consultório. Então, não reconhecer isso é perder a oportunidade de ajudar o paciente no consultório com conhecimento. Uma das coisas que eu vejo enfim, que a gente não aprende na universidade, por exemplo, é sobre esteroidogênese. E que eu e o André, a gente fala o tempo inteiro, que é básico, a gente tem que aprender sobre esteroidogênese. E aí você não entende, você não, eu estou dizendo do profissional como um todo, que às vezes não teve essa oportunidade. Claro. A gente às vezes não entende sobre os hormônios esteroides, você não compreende sobre isso, você não compreende sobre o metabolismo da mitocôndria, isso tem lá no protocolo SOP, muito bem explicado, inclusive. E você achar que está isolado e que a gestação não é consequência dessas sinalizações que aconteceram de forma anterior, realmente você vai perder a oportunidade de oferecer não só o ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto, mas também uma condição de gestação que gere saúde para essa mulher. A gestação não pode gerar doença, a gestação tem que ser saúde e não doença. Então, conhecer a fisiopatogenia da doença síndrome do ovário policístico, dessas alterações metabólicas, ela é determinante para que a gente possa oferecer, durante a assistência do pré-natal, o tratamento e o acompanhamento para que ela tenha um desenvolvimento da gestação adequado. Eu gosto de falar da esteroidogênese porque eu acho que esse é um ponto que é sempre muito delicado dentro da nossa formação acadêmica, ensinar sobre hormônios esteroides, granulose, aromatase, para onde vai, porque isso acaba, isso fica muito complexo dentro da cabeça do profissional, que quando entra na residência quer aprender sobre clínica, quer aprender sobre tratamento. E ficar... Prescrição, né? Prescrição, só isso, mas a gente só vai prescrever aquilo que a gente, na verdade, não conseguiu ajustar do ponto de vista fisiológico antes. E eu acho que hormônios esteroides, para começar essa história, compreender sobre o efeito dos hormônios esteroides, só vou fazer um gancho para vocês. Jornal Europeu de Nutrição de junho de 2021, dia 2 de junho, foi publicado um trabalho mostrando a importância e os efeitos dos hormônios esteroides na epigenética fetal. Meninos de mães que têm síndrome do ovário policístico têm alterações metabólicas ao longo da sua primeira infância. Eu acho isso muito, muito poderoso da gente reconhecer hoje dentro do nosso acompanhamento clínico, porque com grande poder vem grande responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade aí agora. É verdade, maravilhoso, Bruna. Sem falar da sua aula maravilhosa do Gestação Descomplicada sobre esteroidogênese, que é um deleite. Você fica ali, nossa senhora, que aula, né? Que aula, que curso de... Que residência médica é aquela maravilhosa do seu curso também, viu, Mona? Você sabe que eu pego muita coisa dali, joguei no protocolo SOP, nossa senhora, que coisa linda esse. Lindo, gente, claro que sim. Meu Deus, que chiquérrima. Claro que sim. Mas, amiga, me fala um pouquinho como é que você tem abordado isso. A paciente chega no seu consultório com síndrome dos ovários policísticos. Eu sei que hoje você faz praticamente só a parte de obstetrícia, mas você ainda pega algumas tentantes que ainda chegam aí desesperadas, paciente sua antiga. Doutora Bruna, não estou conseguindo engravidar novamente porque, às vezes, as condições fizeram com que, por exemplo, uma SOP que estava totalmente ali em remissão, controlada, ela voltou a se desenvolver pela mudança de estilo de vida. A mulher ficou mais sedentária, a mulher engordou mais com a gestação, enfim. E aí ela está tentando engravidar de um segundo filho e não consegue. Então, a gente sabe que essa semana mesmo, eu vários dias mostrei uma série de pacientes que chegaram comigo no consultório, que eu até brinco. SOP não é uma única doença, elas são múltiplas doenças e múltiplos fenótipos dentro da mesma doença. Esses dias eu peguei, por exemplo, uma paciente com síndrome dos ovários policísticos com excesso de metal pesado, alumínio demais. E alumínio bloqueia receptor de insulina, fosforilação do receptor de insulina, que medeia o GLUT4, a sua translocação para a membrana celular para fazer a glicose entrar. E eu olhando assim, aí a mulher,
A gente, né? Ave Maria. E aí já tinha Falou em investigado. fosforilação, me deu até nervoso. Nossa, e aí todo mundo já tinha investigado tudo e ela disse: Eu não consigo engravidar. Não sei se apenas isso vai ser responsável por a gente conseguir fazer a mulher engravidar, mas muitas coisas que a gente coloca como infertilidade sem causa aparente, essa causa aparente a gente não Oh, investigou. Né? É com uma causa certeza. que aparentemente não está visível ao nosso olho nu, assim, é uma visão macro. Eu brinco com minhas pacientes, é o seguinte, o meu objetivo aqui no consultório é pegar um microscópio e olhar seus exames com um aumento de 100. Deixa eu ver aqui dentro como é que está, Isso. né? E não essa visão superficial de, tá tudo normal, tá tudo normal, vá tentar engravidar, namore mais, porque o problema é que tá namorando pouco. Né? A gente escuta muito isso no consultório, pacientes, doutor, eu já fui para vários profissionais, ele disse que é porque eu estou namorando pouco. Eu digo, mas meu amor, assim, né? Até namorar demais não é bom para A pessoa espermatogênese, chega até querido. pálida já com olheira. Aí, Sim, a gente outra tá rindo, coisa, mas deixa de chorar. exato, outro caso que essa semana peguei muito interessante também, paciente usuário de anticoncepcional por longos anos, resolveu suspender agora aquela história de sempre, aquela máxima, né? Usa anticoncepcional até quando não quiser engravidar, quando quiser se suspende, usa o indutor de E ovulação, pelo vai, amor de faz Deus, né? isso. Exato. E aí, quando essa paciente suspendeu o anticoncepcional, e aí ela estava sem conseguir já engravidar, uns 3 anos. Obviamente, como ela não tratou a condição, ela não conseguiu engravidar, óbvio, porque não era o problema, não era esse. E aí, quando a gente fez uma avaliação do hormônio antimileriano dela, estava baixíssimo, que é totalmente contrário ao esperado na SOP. E ela estava com as Exato. gonotrofinas lá em cima, FSH alta, LH alta. Eu disse, meu Deus, será que essa não está numa falência ovariana prematura? Estudando de medicina, foi até minha aluna. Então eu disse, meu Deus, a gente precisa dar uma olhada melhor nisso aqui, porque vários trabalhos já têm mostrado que se você deixa essa paciente em uso de uma contracepção de longo prazo, você termina mascarando, por exemplo, uma falência ovariana prematura, que está aumentando a sua chance nas mulheres com SOP. Existem Exato. alterações epigenéticas que fazem com que as mulheres com SOP tenham um risco quase 57%, né, de até quase 57% de desenvolver insuficiência ovariana prematura. Então, imagina, a paciente não foi orientada de realizar mudanças de estilo de vida. Para quê? Tudo bem, não estou dizendo que ela não pode fazer uso de um método contraceptivo, se ela quer, ou se o anticoncepcional é a melhor estratégia para aquele momento, para controle sintomático dela, está tudo bem se ela quer e está tudo certo. Porém, é importantíssimo e é imperativo que, em paralelo, ela consiga dar todas as condições Exato. metabólicas de reposição de vitaminas, de nutrientes, minerais, de mudança de estilo de vida, de mudança de padrão alimentar, de prática de atividade física, de controle do sono, de regulação da microbiota intestinal, para que, mesmo em uso daquilo, a base e a causa da doença consiga ser controlada em paralelo. Porque aí sim, você pelo menos maneja os sintomas sem piorar a causa. Então, assim, são múltiplos casos que a gente encontra no consultório da mesma doença, se expressando de formas completamente distintas e que requerem um conhecimento muito apurado, porque não existe uma forma de bolo. Tem SOP, o tratamento é esse. Não, para a sua SOP, o seu tratamento provavelmente é esse. Para a sua SOP, já é É esse aqui. isso. Para você, então, assim, são tantas nuances, tantas facetas que a SOP traz que quando a gente pega, né, conversa com os nossos alunos do protocolo SOP e começa a ver que eles têm conseguido resolver 99% desses casos esdrúxulos que a mulher saiu batendo de um para outro e não conseguiram nem dizer ela o que é que ela tinha, só assim, mas realmente a sua doença não te ajuda a engravidar. Mas não conseguiram investigar que essa mulher tinha uma alteração de antimileriano, não conseguiram investigar que essa paciente tinha uma deficiência de sulfato de DEA, e que o sulfato de DEA é fundamental para que a ovulação ocorra de forma efetiva, para a esteroidogênese mitocondrial do ovário ocorra de forma efetiva. Não conseguem identificar uma resistência insulínica que não está pulando no exame. Esses dias, ontem, atendi uma paciente que ela foi muito engraçado. Ela tinha vindo para mim a primeira vez, aí disse assim, doutor, veio a primeira vez com o ovário policístico, entramos com estratégia inteira para ela do protocolo SOP e ela voltou ontem depois de 5 meses. E aí, olha como é engraçado essa percepção da própria paciente e que também vários profissionais interpretam assim. Ela disse, doutor, não gostei. Porque assim, a minha glicose, que no primeira vez que eu vim aqui era 70, ela agora está 90.
Aí eu comecei a logo dar uma risada. Aí ela disse, eu disse, e a sua insulina? Não, a minha insulina era 19, mas agora ela tá 4,5. Eu disse, deixa eu só te explicar uma coisa. Deixa eu Pá! te mostrar. Deixa eu só te explicar como é que interpreta isso, querida. Quando você come açúcar, você tem um pico de glicose e aí esse açúcar gera um pico de insulina no corpo. Essa insulina nas nuvens faz com que essa glicose caia. Então, glicose muito baixa é um sinal indireto de hiperinsulinemia compensatória. Exato. Pelo amor de Deus, você está incrível. Finalmente a sua glicose Finalmente, está em níveis normais com a insulina baixa para manter esses níveis. Então, assim, é muito engraçado porque as pessoas às vezes têm uma visão muito linear até para fazer interpretação de exames laboratoriais. Isso complica muito, né? Porque as pessoas às vezes, não, imagina, ela chegou para mim, eu piorei, porque a minha glicose estava 70, agora ela está tadinha da 85, bichinha. 90. Mas eu vejo muito isso dos colegas também, que infelizmente a gente foi ensinado dessa forma, né, Bruna? Assim, primeiro que nem se dosa insulina para paciente com SOP, só para dar Eu glicose. ia A glicose comentar está isso boa, daqui a tá pouco. ok. Né? E era exatamente isso que eu ia comentar. Você tá falando de insulina, eu tô falando assim, mas quem pediu, né? Porque não, você não sabe nem, né? Porque você tem que pedir primeiro. Glicose é a consequência da ação da insulina, né? As pessoas, quando começarem a entender isso, vão entender que glicemia de jejum vai servir para muito pouca coisa. O importante é a gente fazer insulina, enfim. Ou talvez, como eu já vi alguns endocrinologistas, inclusive no Congresso americano, falando que a gente tem que testar, e, na verdade, a insulina e o pâncreas SHBG. depois de um teste mesmo. Então, eu tô aqui sem ser testada. É como você fazer uma avaliação de cardiológica em repouso. Em repouso, você faz uma avaliação cardiológica, tá? Mas você botou o seu coração para funcionar? Não. Então, acho que você não vai funcionar muito, não. É a mesma coisa. Então, provavelmente, parece que a gente tem que testar o pâncreas aí na produção de insulina depois de uma carga de glicose, porque talvez seja a única forma da gente fazer esse desafio. Mas, enfim, essas são avaliações. Isso não é protocolo. Não é o que a gente aprende na universidade. Então, Isso. o que eu e o André discutimos aqui hoje para vocês terem uma ideia, é o que foi o Congresso de janeiro, o Congresso de março, o Congresso de junho, o artigo que foi publicado esse mês. O André sabe, a gente fica. Nosso WhatsApp, se vocês vissem o WhatsApp, André, você viu que saiu agora, semana 5 e passada, 15 da ontem. manhã. Amigo, você viu o trabalho que saiu ontem? Eu disse, amiga, nem acordei ainda. André, olha isso, pelo amor de Deus, olha o que foi publicado. E assim a gente fica. Então, é esse nível de atualização que vocês vão ver no protocolo SOP, porque saiu publicado, foi lido, foi interpretado e foi inserido dentro do protocolo. Não dá para a gente falar de gestação sem falar de protocolo SOP, exatamente por causa disso. Diabetes gestacional, para vocês terem uma ideia, diabetes gestacional é a doença que mais cresce dentro da medicina, dentro da obstetrícia. Eu falo isso lá no curso dos meninos, do Simplificando Exames e Suplementos na Gestação. Se você não está encontrando aí 30%, porque os trabalhos falam assim, não, diabetes gestacional acomete até 10%, eu falo 10% só se você está trabalhando contra a população. Porque se você não está trabalhando com a população, se você não está investigando de forma correta, pode ter certeza que você tem aí 30% pelo menos dentro da sua prática clínica de diabetes gestacional, obviamente fazendo um bom rastreio. Mas diabetes gestacional é uma doença que cresce, é uma doença que aumenta, é uma doença que enfim, de forma exponencial, os dados mostram, a gente vai ter 50% quase daqui a 20 anos das gestantes com diabetes gestacional. E aí isso ficava no imaginário como sendo uma coisa isolada, um momento isolado. Ah, não, diabetes gestacional, coitado, então agora você vai tomar insulina. E a gente já sabe que não é isso. Então, eu vou trazer para vocês só um exemplo, porque eu vou falar de diabetes gestacional, mas é só um exemplo dentro dessa síndrome do ovário policístico, como é que ela pode interferir nessa questão toda. Um dos fenótipos de síndrome do ovário policístico, e essa é a autonomia que o protocolo SOP dá para a gente. Então, eu não preciso ficar engessado na conduta, eu sei quem é, como é, o que eu vou fazer. Eu entendo a pessoa e quando eu entendo a pessoa, eu tenho a conduta para a pessoa. Isso eu acho lindíssima, a autonomia de prescrição do profissional, que é algo que a gente precisa resgatar muito dentro da medicina e o mais rápido possível. A autonomia do profissional, que precisa estar atualizado para poder ter essa autonomia, sem dúvida nenhuma, mas a autonomia do profissional para essa prescrição. Então, quando a gente aprende o fenótipo que tem que ser feito, como vai ser feito, a conduta clínica ela está alinhada com aquilo que a paciente precisa. Então, no caso de síndrome do ovário policístico, por exemplo, se a gente tem esse diagnóstico, se eu sei a respeito disso, se a gente já sabe, a paciente já manifesta, já tem as alterações, já foi acompanhada antes
por um profissional que também tem essa sintonia de conduta com você. Eu faço hoje 100% obstetrícia no meu consultório, tendo muitas pacientes que estão, inclusive, para fertilização in vitro, me procuram antes da fertilização para otimização e uma série de outras questões metabólicas. Mas quando a gente consegue acompanhar isso, eu não preciso esperar o desfecho. Eu não preciso esperar esses 30% de mulheres que vão se manifestar. A gente consegue ter uma conduta ativa ao longo do pré-natal. E não só isso, é ativa em relação a absolutamente todas as questões de obstetrícia, todas as complicações obstétricas. Mas olha a diferença que faz você chegar no seu consultório, na sua primeira consulta de pré-natal. Doutora Bruna, primeiro, você já está festejando que você está grávida com síndrome de ovário policístico, porque a principal complicação obstétrica, e isso é uma complicação obstétrica, é a infertilidade na paciente com síndrome de ovário policístico. Depois da infertilidade, abortamento. Supondo você chegou lá no seu consultório, beta-HCG positivo, doutora, eu tenho meu beta-HCG positivo. Você vai sentar na sua consulta, você vai sentar com o profissional que está com você e ele vai explicar para você a importância da atividade física, do sono, da dieta. Na primeira consulta você já sabe, peraí, esse pré-natal, para eu ter saúde e para eu gerar uma criança com saúde, eu preciso ter as orientações adequadas e compreender essas orientações adequadas para que a gente tenha um pré-natal sem intercorrências. Então, você sentar dentro dessa consulta e falar assim, olha, fulana, você precisa fazer atividade física, porque as pacientes portadoras de síndrome de ovário policístico, elas precisam melhorar a resistência à insulina, atividade física, através da função mitocondrial e ativação mitocondrial, vão melhorar o funcionamento da glicose, vão melhorar esse metabolismo de carboidratos, com isso você vai queimar mais os seus carboidratos, você melhora a sua resistência à insulina. Você vai precisar dormir mais cedo, porque na síndrome do ovário policístico, esse ambiente ovariano, ele está oxidado, ele tem mais produção de espécies reativas de oxigênio. Você precisa, portanto, que tenha um controle bom do seu ciclo circadiano, para você ter uma boa produção de melatonina endógena, para que você possa trabalhar, para que você possa antioxidar melhor. Você precisa corrigir deficiências nutricionais, porque por diversas vezes as pacientes que têm síndrome do ovário policístico apresentam várias deficiências nutricionais, inclusive deficiências de complexo B, magnésio e outras questões. Você precisa ter o controle do seu estresse, porque alterações do cortisol, que é um hormônio esteroide, interferem de forma direta na produção de testosterona, estrogênio e progesterona. É o discurso. Se a paciente sai de dentro da consulta entendendo tudo isso, e não é fácil não, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Obviamente isso demanda um conhecimento, isso demanda tempo de consulta, isso demanda uma série de questões que o André, inclusive, também fala. Você tem um curso, né, André? É o UAU, não é isso? Fator UAU? O fator UAU. Uhum. O André também tem um curso para falar a respeito disso, se vocês quiserem, não deixem também de participar. Eu tô só me lembrando, só estou me lembrando das nossas alunas falando do prepare de crédito vocês. Né? Eles que lutem. Eles que lutem. Mas o que você vai ter que fazer é isso durante a primeira consulta. E você orientando a paciente na primeira consulta, você vai primeiro que ela já vai saber que os desfechos que acontecerem, olha, fulana, isso aqui está aumentando. Você está criando insulina. A circunferência abdominal do feto está aumentando. Eu estou percebendo que você está criando uma situação de hiperglicemia. Esse ambiente intrauterino com aumento de hormônios esteroides, ele não é favorável para esse fenótipo fetal. A gente tem trabalhos, estudos em animais, estudos clínicos de acompanhamento que mostram a associação de alterações de hormônios esteroides com questões metabólicas para o feto. Filhos de mães de síndrome de ovário policístico tem mais diabetes gestacional, tem mais obesidade, tem mais sobrepeso, tem mais aumento de acúmulo de gordura abdominal. São crianças que têm alterações metabólicas na vida adulta, então a gente precisa controlar essas questões durante a gestação para a gente evitar que essas informações epigenéticas elas se perpetuem aí no metabolismo fetal. Então, quando você faz isso, primeiro que a paciente já fala assim, peraí, eu tô com outro profissional. Ninguém nunca falou isso na minha... Oi? Ela primeiro já vai sair de lá assim, abalada, já liga pro marido e fala, eu nunca escutei isso. O marido começa a ir na consulta porque ele fala assim, não é possível que essa mulher fale isso, não é possível que esse médico esteja falando isso. A gente nunca teve esse acompanhamento na vida. Então, isso já cria uma relação médico-paciente completamente diferenciada.
E a paciente, ela entra dentro do acompanhamento. Isso eu acho a coisa mais Protagoniza o importante. tratamento dela, né, É Bruna? Com isso, porque conhecimento. é ela. Eu falo isso no consultório. Eu falei, pré-natal do século XXI, aquela ideia daquela pessoa, o médico catedrático, idoso, que você usará isso e você pega aquela receita e fala, sim, senhor, e toma sem nem questionar. Isso não existe mais, gente. A gente Sem está no nem século saber o que XXI. é que está sendo usado, nem por que, nem onde é que age, né, Bruna? Não tem a menor condição. Você É. tem que saber o que você está tomando, para que você está tomando, por quais são os efeitos esperados, positivos e negativos, caso haja. Então não existe mais essa. Pré-natal do século XXI, eu costumo dizer isso, é outra história completamente diferente em relação ao que nós tínhamos no passado e o que nós aprendemos também durante a universidade. Então, conversar com o paciente dentro desse contexto te traz, inclusive, uma segurança dentro do seu acompanhamento de pré-natal. Você reduz as chances de complicação, você melhora os desfechos dentro da sua conduta clínica. Você sabe que se você fala assim, peraí, isso aqui não está... Se eu dei essa orientação e se eu espero que essa orientação seja executada, eu não estou esperando esse desfecho. Isso chama atenção para você, até para que você possa ter uma pesquisa ativa, às vezes, por uma outra situação que não tenha se apresentado e que você não tenha dado diagnóstico. Então, eu acho... fundamental a gente criar a base desse entendimento. E aí o André falou de síndrome de ovário policístico, isso funciona para endometriose, isso funciona para infertilidade, isso funciona... as doenças A fisiologia ginecológicas... hormonal feminina. É isso. Isso é só um nome de uma alteração fisiológica. Na verdade, uma não, né? De várias alterações fisiológicas, imunológicas, endocrinológicas. Mas são questões metabólicas que todo profissional deveria conhecer. E eu falei isso também essa semana, André. A paciente falou assim, mas eu tenho essa doença. Eu falei, não é o nome que me importa. O nome, eu já entendi que a questão é o sistema imunológico, a questão hormonal. Então, o nome que a gente vai dar, para mim, é a consequência. Eu acho muito legal que a gente dê nome para as coisas, para a gente poder criar, por exemplo, estudos, trabalhos. Mas eu quero saber a base. Se a fisiopatogenia eu compreendi, o nome, ele é a consequência. A fisiopatogenia foi compreendida. E é essa beleza de você compreender o protocolo. Eu estou falando do protocolo SOP, obviamente, porque eu sou inflamada com ele, porque eu acho que faz diferença demais na prática clínica, demais. Não é brincadeira. Se você tem que ter conhecimento da doença endocrinológica mais comum da mulher. Não é possível que a gente hoje fique assim, não, é síndrome do ovário policístico, isso é só para o ginecologista. Não, e é só um problema do ovário. Exato. Isso não interfere, não vai ter problema no cérebro, no coração, no pâncreas, tá tudo separado, porque não tem comunicação, né? Então, eu fico mais inflamada. Eu sei, mas por isso que é uma honra. Eu vou até aproveitar, agora que você não vai poder dizer não, porque foi assim, ó, você sabe que na mentoria a gente sempre tem masterclass. E agora que você vai estar em North Carolina, eu vou lhe ligar. Você está muito americana, eu vou lhe pegar lá nos Estados Unidos para você dar uma outra aula. Escolha o tema que você quer falar, mas você vai participar da mentoria. Eu fiz uma live com o Ju esses dias. Eu digo, Ju, quero que você faça. Ju também foi da segunda turma do Protocolo SOP. E aí eu digo, Ju, é o seguinte, você vai fazer uma aula sobre tireoide e ovário. Te vira para os alunos mentorados. Tá? Eu posso ter acesso a essa aula também? Claro, meu amigo, você é terra do Protocolo SOP. Você é hashtag Protocolo SOP / Bruna Pitaluga. Bruninha, agora até falar um pouquinho, que a gente conversa tanto, que eu esqueci que o tema dessa live era suplementação da mulher tetanite. A gente falou de tudo, mas não chegamos no suplemento, já estamos quase com uma hora de live, mas tudo bem, porque você Minha sabe, Nossa né? Senhora! Colocamos nós dois juntos, só para contextualizar vocês, eu e Bruna, a gente tinha vários amigos em comuns e nos conhecemos ano passado. Conhecemos assim, ó, online Só friends, né? ano. Nos conhecemos online, sim. A gente estava no mesmo barriga, eu certeza que estava no mesmo certeza absoluta. Na pandemia, ano passado, no Dinetox, Bruninha fez uma live comigo maravilhosa também, que está lá no meu canal do YouTube, o canal do Isso maravilhosa. E a gente teve a oportunidade de se conhecer presencialmente mês passado. Eu, Ela e Ju, que também não lhe conhecia presencialmente. Foi um grande encontro. Era quase Elba Ramalho. Era Elba Ramalho, Zé Ramalho e Alceu Valença, na verdade. E a gente se divertiu tanto. Passamos umas 10 horas conversando e dando risada. E saímos de lá para casa de Ju. E, enfim, muita coisa engraçada. Fumigando depois. Eu estava aqui no dia seguinte sentindo dor. Eu falei, o que é isso? Eu falei, coisa tanto rir. Precisa segurar um pouco aqui, que ninguém está aguentando. Eu mas não tô aguentando. Maravilha.
Maravilhoso. Eu queria, Bruninha, só que você comentasse agora. Vamos fazer um bate-papo rapidinho só para as meninas. O Insta, doutora Bruna, querida, clica aqui em cima, ó. Clica aqui em cima, não sai nem da live. Já apareceu o nome dela, já clica lá e bota seguir do Pelo lado. Não amor, vamos não me deixar. conhece? Disse, Quem é como esse? assim? Como é que você está aqui e não conhece Bruna? Pelo amor de Deus. Hum. Brincadeira, gente. Para quem vocês não conhecem, é porque a gente tem, enfim, tem intimidade para falar sobre essas Não, a coisas. gente tá brincando, claro. Mas clica aqui em cima, ó, e já segue ela, que o Insta de Bruninha, para quem está tentando engravidar, para quem já engravidou, para quem está pensando em engravidar, para quem não está pensando em engravidar, para quem quer saber de saúde e medicina, pelo amor de Deus, siga esse Instagram. E, Bruninha, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a deficiência de vitamina D é endêmico, e isso já tem sido mostrado nos últimos anos. Isso Oh, complica uma série de condições em saúde de modo geral, né? Não vou nem falar dessa doença do momento, mas de todas as outras complicações. E para o foco, a gente sabe que as pacientes com síndrome ovários policísticos, elas apresentam deficiência de vitamina D por inúmeros fatores, alteração metabólica, alteração de receptor, como as mulheres com SOP, a grande maioria, quase 80, 85%, elas têm sobrepeso e obesidade. O próprio fato de ter sobrepeso e obesidade já levam a baixa autoestima das mulheres, que faz com que as mulheres não queiram se expor ao sol por outras questões. E a própria obesidade altera também a sinalização metabólica. E aí, aquele grande detalhe, as mulheres estão acostumadas a dizer assim, ah, mas tudo bem, eu estou tomando um polivitamínico de A, C, cedilha, e esse polivitamínico de A, C, cedilha, ele também tem vitamina D, 200 UI por dia. E aí a gente sabe que a vitamina D é fundamental para a produção de progesterona, o hormônio progestário, a favor da determinante. gestação. Então eu queria que você só contextualizasse um pouquinho como é que você tem feito essa abordagem no seu consultório e como é que você tem visto as mudanças que uma reposição adequada, porque, por exemplo, dentro do contexto da SOP, existem níveis pelos quais é o mínimo para que uma mulher com Com SOP que está certeza. tentando engravidar tenha. Ou seja, não é que você está suficiente para a vitamina D, ou seja, com níveis normais, acima de 20, que isso quer dizer que é o melhor nível de vitamina D para quem está tentando engravidar. Queria que você De comentasse um jeito pouquinho nenhum. essa abordagem da vitamina D na sua prática, da paciente com SOP e da gestante. A vitamina D, e aí quando eu falo, a gente fala vitamina D, as pessoas acham que é uma deficiência Hormônio nutricional. D. Eu repito, e aí eu repito isso do tempo inteiro. Eu até repeti, acho que respondi, foi uma caixinha, foi hoje, que a paciente perguntou para mim, o meu nível é esse, tá normal? Eu falei, o hormônio D, depois eu respondi assim, não é hormônio, é vitamina. Eu falei, oh meu Deus do céu, vamos, volta tudo, volta 10 casas aqui e vamos voltar a ler os posts que estão lá no meu perfil. Vamos lá. O hormônio dele é um hormônio fundamental de imunorregulação e de regulação do sistema endócrino como um todo, né? Não seria diferente os ovários terem esse controle também. E não é diferente na gestação. Ele é tão importante, que ele tem pouquíssimas complicações para ser produzido. Ele precisa de duas enzimas, duas hidroxilases, que vão ser ativas. Uma funciona no fígado, outra funciona no rim, porque ele é tão importante que, assim, eu não preciso nem gastar energia para produzir isso, eu só preciso saber se eu preciso produzir mais ou se ele vai continuar nesse nível. E assim a gente produz o hormônio D. O hormônio, a vitamina D, ele é um hormônio esteroide, ele é derivado do colesterol, ele precisa de uma molécula de colesterol, que é uma molécula base, então ele é um hormônio esteroide, e ele vai ser sintetizado a partir da sua exposição solar. O que isso tem a ver do ponto de vista antropológico? Nós engravidávamos de acordo com as estações do ano. Nós perdemos isso da década de 70 para cá. Inclusive, existe um trabalho espanhol lindíssimo mostrando sobre acompanhamento da década, desde o início do registro dos nascimentos na Espanha até agora, e como nós perdemos esse controle de ciclo ao longo aí dessa nosso desenvolvimento como sociedade. Bom, nós engravidávamos de acordo com as estações do ano. Nós não engravidávamos, a qualquer hora está todo mundo engravidando como a gente quer fazer hoje. Não era assim que funcionava. Por quê? Nós precisávamos da sinalização do sol primeiro para dizer, ela saiu da caverna, ela está bem, ela tem condições de caçar, ela tem condições de comer. Então a gente precisava dessa sinalização. Além disso, se eu tenho essa sinalização, eu tenho controles de regulação do nosso metabolismo, principalmente da produção de hormônios esteroides pelo ovário,
Estou falando do ovário, como vocês, pelo amor de Deus, vocês entendam. Quando eu falo de hormônio esteroide, a gente tem que entender sobre mitocôndrias, células da granulose, células da teca, adrenal. Só para vocês, só para simplificar para quem está aqui. E aí, você precisa ter essa produção de hormônios esteroides para que você consiga ter o amadurecimento desses folículos de forma adequada e a liberação rítmica, de acordo com o ciclo menstrual, rítmica desses folículos para que você tenha, para que você consiga engravidar. A deficiência do hormônio D traz para a gente a sinalização de que você está dentro da caverna. E se você está dentro da caverna, essa sinalização não está pronta para engravidar. Então, você não tem o estímulo de amadurecimento dessas sinalizações de amadurecimento e de desenvolvimento folicular que são necessários para que a mulher engravide. Então, uma das coisas que são importantes, isso para mim é o básico, né? É a base da pirâmide, a gente não está nem falando de coisas complexas, mas assim, a base. A base é que você tenha controle desse hormônio o mais rápido possível. E aí, o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha? Foi o que o André falou aqui no começo, na introdução, para me perguntar isso. É a mulher que tem deficiência só por uma questão metabólica, por conta de sinalizações, principalmente sinalizações dentro dessas mitocôndrias, porque essa é uma questão mitocondrial muito importante. São essas mitocôndrias que estão oxidadas, são essas mitocôndrias que estão sobrecarregadas, elas estão desnutridas o suficiente para não terem a função que elas deveriam exercer, ou essa mulher ela tem condições sociais que já impedem ela de se expor ao sol. Por exemplo, alterações de autoestima, distribuição de pelos, aumento de acne. Ela não quer se expor ao sol. E aí, quanto mais acne, mais creme. Quanto mais creme, menos ela quer se expor, porque aí fica com melasma. Vocês entendem como a gente começa a querer... entra num ciclo vicioso que precisa ser estabelecido. Dentro da minha prática clínica, e aí os alunos do curso Simplificando Exames e Suplementos na Gestação, tem uma aula... Maravilhoso! De 4 horas. Eu também sou aluno. Apenas... Eu e o André, a gente só fica, eu falei, o mínimo era que os dois ficassem sentados dentro do consultório, era o Pink e o cérebro, eu o Pink, ele o cérebro, com certeza absoluta. O Pink e o cérebro tomando as condutas, assim, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos conquistar o mundo. É verdade, hoje vamos impactar a vida de milhares de mulheres. Milhares de mulheres pelo mundo. E aí o mínimo que a gente pode fazer, eu acho que dentro desse contexto de estilo de vida, que eu acho fundamental, porque eu tenho uma coisa muito importante que eu converso com os alunos, André, a melhor suplementação não vai conseguir corrigir alterações metabólicas de estilo de vida que não foram corrigidas antes. Então não adianta nada você gastar R$1.000 por mês tomando uma puta suplementação se você simplesmente continua tomando refrigerante, tomando suco de caixinha, pão. As coisas precisam ser ajustadas. E aí a suplementação ela entra, obviamente, para fazer esse ajuste final. Mas é necessário que a gente precise fazer isso. Dito isso, eu peço para os meus pacientes exposição solar. É fundamental. Vários trabalhos têm mostrado isso. Você pode repor vitamina D. E uma das coisas, repus vitamina D, não fez diferença nenhuma. Vai para o sol, porque seus receptores já não viram uma luz solar há tanto tempo que eles já não sabem nem mais o que é uma vitamina. Recebe uma vitamina D, ele não sabe nem o que ele faz com aquilo, porque ele já não sabe o que é o sol. Então, se expõe ao sol, isso é fundamental. E o controle da vitamina D para a fertilidade é algo impressionante. Então, é a regulação da vitamina D. E como o André falou, cuidado, porque níveis séricos suficiente. Suficiente para quê? Eu sempre digo suficiente porque reduz a taxa de mortalidade, que é o que os trabalhos mostram. Assim, eu preciso de níveis maiores do que 20, porque esses são os níveis que não são relacionados à mortalidade. Eu não estou trabalhando com mortalidade. Eu trabalho com fertilidade, eu trabalho com desfechos obstétricos, eu trabalho com questões metabólicas maternas. Então, os valores, eles são bem diferentes do que as pessoas falam. E vários trabalhos falam sobre isso. Isso não é a Bruna e o André que estão inventando. Não, tem uma aula do protocolo SOP só de vitamina D para SOP. Para SOP, exatamente. E isso é que é interessante, porque quando a gente fala de hormônios, como o hormônio D, a gente precisa entender que existem um objetivo para cada patologia, para cada doença. Então, vitamina D para osteoporose é uma coisa, vitamina D para infertilidade é outra. Outra coisa. Vitamina D para doença autoimune é outra. Vitamina D para tireoide é outra. Vitamina D para ovário policístico é outra. Então, é muito importante que vocês entendam. É exatamente esse o grande objetivo. Por exemplo, no curso Protocolo SOP, eu dou uma aula de vitamina D na SOP, com os trabalhos científicos que abordam vitamina D e SOP.
Bruna, no curso dela, ela tem vitamina D e gestação, e desfechos gestacionais, que é um outro cenário, são outros níveis, são outra forma de suplementar. Exato. Às vezes a paciente precisa, e a gente faz muito isso na mentoria do protocolo, né? Às vezes a paciente não tem uma boa capacidade de absorção pela via oral. É uma paciente que já tem uma desbiose intestinal ou tem deficiência de produção de enzimas no estômago. E aí você não consegue absorver de forma adequada. A vitamina D ela precisa de várias sinalizações para que ela possa ser absorvida de forma adequada. Então, a paciente às vezes tem uma disfunção hepática e não consegue fazer exatamente a hidroxilação hepática. Às vezes a paciente tem uma disfunção renal e não consegue. Então, não adianta você ir pela via oral, pela primeira passagem, porque não vai ativar. Uma outra coisa que a gente sempre comenta, acho que eu já falei isso em 74 milhões de lives, mas eu vou dizer de novo nesta live também, é que o receptor de vitamina D, ele é vitamina A dependente, ele é um receptor retinoide. Se você está fazendo reposição de vitamina D sem olhar para os níveis, exatamente, sem você olhar para os níveis de vitamina A e manter a proporção adequada nessa suplementação D e A, você pode fazer uma dimerização defeituosa e não consegue interiorizar para que a vitamina D faça a sua resposta nuclear, que esse é o mais importante. A vitamina D, ela sai do citoplasma, ela é introduzida para o núcleo da célula e codifica um RNA mensageiro que vai levar essa informação. Seja essa informação produzir progesterona no ovário, seja essa informação atuar no metabolismo do cálcio no osso. Enfim, então é fundamental a gente entender sobre a importância de suplementação no contexto que você estiver estudando. E aí, para os colegas, profissionais da saúde que estão aqui assistindo, André, mas eu queria saber de vitamina D e endometriose. Vai lá no PubMed e coloca Vitamin D and endometriosis. E aí você tem todas as referências possíveis. Gastei todo o inglês de 25 anos. Gastou, meu nossa senhora. Cambridge. Estou nem falando em United States, mas Cambridge está abalada agora. Então, é importante a mesma coisa. Se vocês, olha, eu acho que tem mais de 10 mil artigos, e você colocar PCOS, Polycystic Ovary Syndrome and Vitamin D. É uma infinidade. A gente pegou no protocolo SOP nessa aula os últimos trabalhos que têm evidência, tem algumas meta-análises de alta relevância científica dos últimos, acho que 7 anos, e levamos para essa aula do protocolo SOP de vitamina D. Então, é importantíssimo, mas outra coisa que é muito importante, que vale a pena a gente perguntar, e aí entender, é, por exemplo, eu até esses dias teve aquela paciente que eu te encaminhei, foi muito engraçado. Eu vivo mandando, eu tenho pacientes, eu também, assim como o Bruno, a gente atende por telemedicina, pacientes do Brasil e de fora do Brasil. E aí, exatamente, o PIC e o cérebro vamos atender as mulheres do mundo. Né? E aí, por exemplo, a paciente tinha ovário policístico, eu ajudei a engravidar, como eu não faço mais pré-natal, eu vou e mando para a Bruna. E aí, Bruna faz o pré-natal. E aí, uma paciente nossa, acho que era de Orlando. Ajustei tudo e aí mandei. Ela disse, olha, passei por um profissional aqui em Orlando e ela, o ginecologista lá de Orlando, cancelou toda a suplementação. Eu digo, querida, mas você só engravidou por conta disso? Fazia quantos anos que você tentava engravidar? 7 anos. Pois então, aí agora a gente organizou tudo e você quer suspender. As condições que te levaram a engravidar foi justamente essa. Eu digo, não, passa o seguinte, vai lá, passa com a equipe, doutora Bruna, por telemedicina, tem a nutricionista dela, tem ela que vai fazer. E eu liguei para a Bruna, ô Bruninha, tu tá suspendendo o mioinositol das pacientes com só que engravida. Lembra? Bruna, não, pelo amor de Deus, não pode. Onde você viu isso, pelo amor de Deus? Foi alguém da minha equipe que suspendeu, foi? Quem fez isso? Eu quero nomes, eu quero todos os nomes. Eu quero os prints para demissão por justa causa. Né? Não, isso é muito engraçado porque o mioinositol é muito interessante. Vou falar aqui rapidamente para vocês entenderem um pouquinho. O mioinositol ele é um isômero do inositol que faz parte do complexo das vitaminas do complexo B e ele tem uma ação importantíssima na sinalização para a fosforilação da insulina. Só para vocês verem, os profissionais da saúde que estão aqui nos assistindo, os amigos do protocolo só para vocês relembrarem. Quando você tem a glicose... Quando a glicose está aqui no extracelular e a insulina é liberada pelo pâncreas, na membrana celular,
a insulina tem dois receptores. Um receptor alfa, que está na membrana externa, um receptor beta na membrana interna. Você pegou a insulina, se ligou no receptor alfa, introduziu e formou o insulin receptor substrate, né? O substrato do receptor de insulina intracelular. Ele tem dois processos de fosforilação. Ele pode fosforilar por um radical tirosina ou fosforilar por um radical serina. Se você tem todas as condições metabólicas adequadas, não está dentro de um processo inflamatório, não tem sinalização de interleucina 6, não tem sinalização de fator de necrose tumoral alfa, não tem sinalização de NF-kappa-beta, você vai conseguir fosforilar pelo radical tirosina, que é o radical que atua na homeostase da glicose. Nessa via de homeostase na glicose, nós temos duas etapas limitantes. A fosforilação da AKT e a fosforilação de uma enzima fundamental que chama fosfatidil-inositol 3-quinase. 3-quinase. O que acontece, a PIK3... A coisa mais linda desse linda mundo. do mundo. Parece que eu estou vendo a mitocôndria aqui. Eu estou dentro da mitocôndria, dando uma olhada macro no meu microscópio aqui. Então, o que acontece é que as pacientes com SOP apresentam uma perda urinária de inositol imensa. Então, por si só, na prática, toda paciente com SOP, se você não puder dosar, e no Brasil a gente não dosa. Essas pacientes que eu atendo de fora do Brasil, eu peço dosagem de inositol urinário. E dá 700, 800, 900. E a gente já sabe, né? Eu peço apenas para comprovar que está tudo certo e até para a gente fazer o segmento. Então, a deficiência da fosfatidil-inositol 3-quinase limita que o GLUT4, que é o transportador citoplasmático do citosol, vá aqui para a membrana celular e permita que a glicose seja endocitada. Ela entre dentro da célula e não fique no extracelular e no sangue, fazendo os efeitos deletérios de glicação, de formação de produtos de glicose avançada, enfim, né, de estresse oxidativo. Então, se a gente faz com que a paciente consiga melhorar essa sinalização através de uma reposição, uma suplementação de mioinositol, de dequiroinositol ou qualquer outro isômero de forma adequada, você melhora a sinalização intracelular, você melhora essa fosforilação e você ajuda a diminuir a resistência insulínica. Porque qual é o problema? A glicose que está aqui, ela só entra dentro da célula se todo esse lado acontecer. Se a insulina se ligar com o receptor alfa, o alfa para o beta fosforilar, essa fosforilação atuar em AKT, em fosfatidil-inositol, pegar o GLUT4, que é o porteiro da célula, levar aqui para dentro, dizer, glicose, entre. Se qualquer uma dessas etapas não aconteceu de forma efetiva, a insulina não entra dentro da célula para fazer a sua sinalização. Se a insulina não faz essa sinalização, a glicose também não entra. E aí você continua comendo, e a glicose vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quanto mais a glicose sobe, mais o pâncreas diz, vamos tacar a insulina, porque se não está entrando, a única forma de uma glicose entrar dentro da célula é mediada pela insulina. Então o pâncreas começa a produzir insulina, 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 e aí você cria resistência insulínica. Então, se uma paciente, pelo amor de Deus, você, profissional da saúde, que ainda não é aluno do protocolo SOP, não assistiu essa aula, porque que ainda não é, porque você tem até hoje para se inscrever e não deixar de fazer parte da terceira turma. Mas se você ainda quer entender esta aula em imagens e gráficos, você vai assistir essa minha aula linda, porque por isso que eu falo o pessoal diz assim, André, por que é que tu fala isso? Porque eu dou aula disso todo dia, então tá na minha cabeça, eu sei, eu tô dentro da célula, vendo isso aí, parece que sou eu que estou aqui puxando e ativando cada enzima. Então, se isso não está acontecendo de forma efetiva, você começa a gerar resistência insulínica e aí, se você começou a melhorar essa sensibilização da insulina através do inositol aqui dentro, entre outros suplementos, e você suspende, aí a paciente volta a ter resistência insulínica no começo da gravidez, da gestação. Abortamento. Então, assim, pelo amor de Deus, se você não entende, não mexa na suplementação de um colega que estuda suplementação, por favor, por favor, por favor. Então, eu acho que assim, ó, se você, eu fico brincando, se eu estou conversando, se você me perguntar, André, qual é a melhor ação para eu investir na bolsa? Meu querido, eu não faço a menor ideia. Procure alguém que entenda. Compra na Gucci essa bolsa? Né? Então, assim,
Não tenho como saber. Agora, se você me pergunta qual é a melhor Exato, suplementação para uma paciente com SOP, isso eu sei te dizer porque o curso Protocolo SOP me dá subsídios para isso e a gente continua atualizando. exato. Então, isso é fundamental. Então, se você não sabe sobre suplementação, não interfira na suplementação de um colega que está estudando isso. Isso é o que eu estou te pedindo, Exato. você, colega aqui, que ainda não entende um pouco. E te convido a entender mais. Eu não estou dizendo que toda mulher precisa de suplementação de A a Z, a X, Y, Z. Muito A pelo grande contrário. maioria vai precisar em pequena quantidade, mas suplemento é uma complementação de um estilo de vida. Como o Bruno acabou de dizer, isso é brilhante, porque não adianta se entupir de suplemento se você não dá as condições para essa fosforilação acontecer. Por exemplo, na SOP, fosforilação intracelular depende de atividade física, porque quem produz ATP. Então, se você é Exato. completamente sedentário, não adianta investir 10 mil reais em suplementação, nem que seja 10 reais, porque se for 10 reais e for mal investido, é uma perda imensa. Né? Então, não adianta que você apenas tenha uma visão de prescrição de suplemento. Isso também não resolve, tá? Então, é fundamental entender fisiopatologia, entender como é que a gente fornece as condições para que o suplemento, dentro de um cenário adequado, consiga realmente ser incrível para a saúde da mulher. Isso é muito importante. E não suspender a suplementação, principalmente no primeiro trimestre, porque eu fico ansiosa. Olha, quando eu vejo esses negócios, me fico ansiosa, me dá uma nervosismo. Eu falo, meu Deus, o primeiro trimestre. Aqueles dias que definem o primeiro trimestre, cada dia você fala assim, passou esse dia, ai meu Deus, tá tudo bem. Passou o segundo, passou, tá tudo bem. Para quem entende da complexidade do sistema imunológico na gestação, da placentação, da implantação, da modificação de artérias espiraladas, para quem entende disso, você fala assim, não tem lógica, permita, Senhor, que implante. É só isso que eu de forma adequada. E suspender o suplemento que permitiu essa gestação Exato. é o fim. Então, por isso que eu fiquei inflamada mesmo, eu mandei para ele em caps lock, ele sabe disso, ele falou, mas a gente falou mesmo, que eu falei, só me diga quem foi, porque eu tô aqui, eu já estava nervosa. Ele falou, não foi da sua equipe, não foi, sei lá o quê, porque eu estava aqui nervosa. Porque eu falei, não é possível que a gente que tenha isso. Mio-inositol, inclusive, só para contextualizar para vocês, eu estou falando de inositol, mas o André, enfim, a didática do André é essa que vocês estão vendo aqui. O receptor pega, você nunca mais vai esquecer. E quando você encontrar num trabalho, quando você encontrar lá no artigo científico, isso é assim, PI3K. Você só vai lembrar dele falando a fosforilação intracelular. Cara, é desse jeito que você vai lembrar, porque a didática é um negócio obsceno. É impressionante. Você sabe disso, eu sou louca por você, sou louca pela didática, eu sou louca pelo conteúdo, é Recíproco. fácil de entender. E outra coisa que eu acho fantástica, eu fiz um parênteses que eu ia falar uma coisa, eu estou indo para outra. Eu só vou falar mais uma e depois eu volto para o minoxidil. Quando a gente tem um conhecimento nesse nível, nada no mundo vai tirar esse conhecimento de você. Nada, 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 nada. E eu falo isso para os meus alunos no curso. A hora que você tem autonomia do pensamento, porque uma coisa assim, prescreva sulfato de magnésio. Você fala, sim, senhor, e prescreve. Se eu perguntar para você, por que você Onde prescreve age? sulfato? Isso Onde você não age? tem. Exato, não tem. Então, o conhecimento ele é libertador, inclusive, para você falar assim, peraí, não tem sentido. Por que eu vou fazer isso? Se eu estou dizendo que isso é fundamental e eu tiro isso, não tem sentido. Então, você começa e você tem autonomia crítica para entender as afirmações que são feitas, às vezes, de forma inflamada, dizendo, tire o inositol. Você fala assim, não tem sentido. Não tem lógica. Não tem lógica na fisiologia e na biologia celular. Não tem sentido, suspeite muito dessas afirmações. Mas voltando ao inositol, existem inclusive vários trabalhos durante a gestação mostrando que o uso de inositol durante a gestação, olha só, não estou falando que a gente, não, vários trabalhos mostrando que o uso de inositol na gestação, na forma de mio, na forma de dequiro, inclusive trabalhos publicados em junho, porque antes de entrar nessa live eu fiz uma pequena revisão, então a gente sabia, mas eu já estava esperando aqui as perguntas mais difíceis, porque afinal de contas, né, como aluna, eu fico ansiosa toda vez que a gente... Trabalhos mostrando que o uso do inositol melhora os desfechos obstétricos nas pacientes com síndrome de ovário policístico. Então, peraí, eu não tenho que suspender nada. Ela já tem síndrome do ovário do policístico, ela já usa inositol. Meu amigo, você levanta as mãos para o céu porque você não é o primeiro que vai prescrever. Você fala, ótimo, mantenha, continue, tome tudo
tome aqui, vá até o final, inclusive diminuindo a incidência de diabetes gestacional nessas pacientes. Então, é muito melhor trabalhar dessa forma dentro do ponto de vista clínico. E não tenha medo da suplementação. Eu tenho medo do remédio, do suco de caixinha, do biscoito recheado. As Também. pessoas têm medo de umas coisas que não tem muito sentido, não. Enfim, é isso. É verdade. Isso é exatamente. É exatamente. Então, Marcinha também, lá de Caruaru, aluna do Protocolo SOP, minha querida amiga. Não, Marcelinho aqui, maravilhoso. É sempre muito bom ter nossos alunos, são sempre proativos, né? Continuam aqui multiplicando esse conhecimento no Brasil inteiro. E eu fico muito feliz a gente fazer parte dessa geração que está empenhada em trazer saúde para a população. Né? Isso é muito, mas muito importante. Bruninha, queria te perguntar, eu sei que você já está quase aí nas vias, arrumando sua mala para ir embora, mas para a gente encerrar essa live, eu vou já também fazer as últimas explicações. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de ômega 3 para essa paciente que está inflamada. A gente sabe que a síndrome de ovários policísticos é uma condição inflamatória por natureza. Por quê? Eu até digo às minhas pacientes, veja, sobrepeso e obesidade é muito mais do que o que a gente vê. O que a gente vê quando está na frente do espelho é muito pouco perto da sinalização inflamatória. Perdão, da sinalização inflamatória que o excesso de gordura determina na produção de interleucinas, de citocinas inflamatórias, de fator de necrose tumoral, que altera essa sinalização para a insulina, que altera a absorção de vitamina D, que altera o funcionamento mitocondrial, que altera a sinalização dos demais hormônios, que faz feedbacks negativos, que altera a produção da relação de grelina e leptina, que controla o processo de saciedade e de fome. Então, assim, é tão complexo que a gente passaria aqui 4 dias conversando, ainda seria muito pouco. Né? Tem congressos sobre só ômega 3, a mulher com SOP, de tão importante que isso é. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa associação que a gente tem, que, por exemplo, na programação pré-gestacional, eu acho indiscutível. A gente não tem como não fazer uma reposição, até porque os marcadores inflamatórios estão lá. A paciente vai ter fibrinogênio alto, vai ter ferritina alta, a paciente vai ter homocisteína muito alta, vai ter lipoproteína alta, PCR ultrassensível alta, que são marcadores indiretos. Nos Estados Unidos, a gente consegue pedir um inflamograma, né? Nossa, eu entro em deleite. Tem um paciente de Washington que eu peço um inflamograma de Genova. A mulher vem com tudo, com plaque 2, com metaloproteinase 6, 3, 9. Eu vou assim, eu fico, Ave Maria, pelo amor de Deus. Consegue dosar níveis de ômega 3, ômega 6, ômega 9. Você fica assim, ó, que lindo fazer essa medicina. Você está indo, né, meu amor, para esse contexto. Eu ainda não, né? Você está indo para essa medicina de ponta. E o mais engraçado, né, Bruna? Às vezes a gente pede esses exames nos Estados Unidos para os nossos pacientes de fora e ela diz, doutor, não adianta, porque aqui a gente pede, meu pessoal não interpreta, não sabe olhar e não sabe conduzir. Nada. Então, que bom que você está indo para lá, que você vai pedir e vai conseguir aplicar esses conhecimentos daqui para lá, né? Então, comenta um pouquinho para a gente só da importância, se eu devo continuar com ômega 3 na gestação? Pelo amor de Deus, o ômega 3 é a base, também é fundamental. Como hormônio D, não tem como a gente imaginar o ômega 3. A gente tem uma ideia, os nossos antepassados, eles tinham uma dieta com a relação 1:1 de ômega 3 e ômega 6. Então, eles comiam uma quantidade muito boa de ômega 3, mas não só a quantidade muito boa de ômega 3, eles consumiam uma quantidade muito baixa de alimentos inflamatórios, que a gente vai chamar de ômega 6. Que, na verdade, não é para ter desequilíbrio, entendam? Essa relação de 1:1 era uma relação de equilíbrio. Hoje a gente tem uma relação de 20:1, ou seja, 20 partículas, 20 moléculas de ômega 6 para uma molécula de ômega 3. É uma situação de desequilíbrio. Então, o que a gente vai precisar é trazer esse equilíbrio novamente. Só que o que acontece? A gente não tem só o ômega 6 aumentado, a gente também tem o ômega 3 diminuído, e a gente vai precisar reequilibrar essas questões. O ômega 3 ele tem uma função de imunorregulação super importante. Eu não vou nem falar do DHA para neurodesenvolvimento, porque também isso é uma outra live, é um outro tema, uma outra situação. Mas o que a gente vai precisar manter o ômega 3 durante a gestação, principalmente primeiro e segundo trimestre, é exatamente para esse perfil anti-inflamatório. O que acontece é que a mulher entra hoje dentro da gestação inflamada, sedentária, estressada, alteração de ciclos circadianos, deficiências nutricionais, sobrepeso, obesidade. Quando ela entra nesse período gestacional inflamada, ela tem sinalizações para implantação, placentação e desenvolvimento embrionário
que levam, então, a complicações que a gente vai ver no terceiro trimestre, mas que são consequências dessa primeira implantação. Parto prematuro, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, porque esse ambiente inicial ele estava inflamado. Então, o ômega 3 ele é determinante, ele é obrigatório. A não ser que você me prove que você está comendo peixes de água profunda, comendo gordura de foca todos os dias e você é um esquimó, eu vou dizer para você que você precisa utilizar o ômega 3 como sinalização anti-inflamatória. É fundamental que você faça isso e durante a gestação, então, nem se fala. E aí essas lendas que são criadas e que não tem nenhuma comprovação científica, tem que suspender o ômega 3 na gestação, porque aumenta sangramento. Porque... Meu amigo, vou dizer para vocês qual é o problema da gestação. É inflamação. Essa inflamação ela não tem relação com o sangramento, ela tem relação com trombose, restrição de crescimento, microtrombos, alterações de líquido amniótico, oligoâmino. Eu tenho maior preocupação, não é com o excesso de ômega 3, até gostaria de oferecer excesso de ômega 3. Não vamos conseguir isso nas doses que são utilizadas usualmente. A gente só quer criar novamente um equilíbrio do ambiente intrauterino e para um ambiente de placentação adequado. Mas ômega 3, pelo amor de Deus, não se suspende, se prescreve durante a gestação. Cada pessoa vai ter uma dose, umas mais, outras menos, dependendo muito da história clínica. Alguns exames podem ajudar nesse direcionamento, mas falar que ômega 3 não precisa usar na gestação é realmente uma afirmação, no mínimo, desatualizada. Isso é muito importante, né, Bruninha? Eu sei que você já está aqui atrapalhadíssimo, eu já preciso ir embora também, eu vou fazer um treinamento ali no consultório daqui a pouco. Eu ia falar, você tem... Eu estava aqui quieta, mas eu sabia que você tinha um treinamento também hoje de manhã, porque a pessoa não para um dia, nem sábado. Não, com certeza. Bruninha, não tenho nem como te agradecer, minha irmã, por você, mais uma vez, sua disponibilidade. É uma honra imensa ter alunos como você, como Natasha, como Bruninha, como Márcia, como Marcela, no Protocolo SOP. Queria dizer que hoje se encerra a terceira turma do Protocolo SOP, que Bruna vai dar uma aula exclusiva para a mentoria de novo. A doutora Jubica vai dar uma aula exclusiva sobre tireoide e ovário, linda, né? Porque meu time é maravilhoso. Se você se interessa sobre esse assunto e se você acha que você consegue e que vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia de consultório, independente de você ser médico, tá? Se você é médico, se você é nutricionista, se você é profissional da saúde que presta assistência à saúde da mulher, o Protocolo SOP, vocês entram depois, está lá o link na minha biografia, mas é www.protocolosop.com.br. Tem lá as opções, quem se interessar. Quem não se interessar, tem meu canal, o canal de Bruno no YouTube, o nosso Instagram, com uma série de informações para vocês, também gratuitas. E no Protocolo SOP e nos cursos de Bruninha, também de suplementação gestacional, a gente fala muito. A melatonina, que não deu tempo a gente falar, que é uma aula linda, tanto a sua quanto a minha. Melatonina, pelo amor de Deus. Maravilhosa melatonina para SOP. De vitamina D, de coenzima Q10, de ômega 3, de metformina, de inositol. Então, assim, o curso Protocolo SOP, que a gente está encerrando hoje, a terceira turma, ela tem uma série de aulas específicas de, primeiro, entender a fisiopatologia, como é que age, depois como é que prescreve para a SOP e para as demais, né, condições metabólicas, essa situação de entender onde age e aqui te dá a suplementação para que você consiga linkar essas duas informações. Entender só uma coisa, entender só outra não faz muito sentido, mas esse encontro de conteúdo, ele realmente é um diferencial, né, nos resultados que a gente tem de consultório. Irmã, Deus te abençoe. Um final de semana incrível, maravilhoso para você e para Bruno.